Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Diego, para mais uma previsão da nossa lição Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título A Autoridade e o Autoritarismo. O nosso fundamento está baseado na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, no versículo de número 17, que diz: Obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17 vai dizer assim: nossas referências bíblicas elas estão baseadas no livro segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, os versículos 18 e 19, Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, e a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Não estaremos lendo para nós estarmos ganhando tempo, lembrando que nós estamos aqui apenas para uma previsão do que será estudado na próxima lição na nossa escola bíblica dominical. O objetivo geral da nossa lição é refletir sobre a necessidade de todo líder estar ligado à cabeça, ligado a Cristo, de quem vem a sua autoridade para conduzir o rebanho e exercer o seu poder no mundo, e jamais usar esta posição ministerial para proveito próprio em prejuízo ao reino de Deus. Temos por objetivos específicos mostrar os princípios bíblicos que caracterizam o líder servo, de que deve firmar a sua vida e ministério inteiramente na palavra de Deus e entender que a igreja é de Jesus e o líder e servo de Cristo no sagrado dever de cuidar bem da missão que lhe foi confiada. E também nós vamos atentar para o exemplo que Jesus deu como o bom pastor que se sacrificou pelo amor que nutre pelas suas ovelhas. Esses são alguns objetivos que nós vamos alcançar na lição de número 10. A nossa introdução diz que essas duas formas de governo, quais são elas? A autoridade e o autoritarismo. Essas duas formas existem desde sempre no mundo, pois enquanto o exercício do poder estiver na mão de homens caídos, as nações serão comandadas sob um outro método. No tocante à igreja, todas as suas ações ou omissões devem ser respaldadas nas Escrituras. Essa é a forma segura e saudável de exercer a autoridade sobre o rebanho do Senhor. Contudo, a experiência cristã revela que a tradição religiosa se afastou muito dos padrões bíblicos, possibilitando que o domínio e controle sejam exercidos até mesmo por medo, ameaça e opressão. Aqui a nossa introdução já vai nos dizer que o governo, principalmente o governo da igreja, devia ser por homens tementes a Deus, obedientes ao Senhor, que façam apenas o que a cabeça, que é Cristo, ordene, segundo a sua palavra, segundo as suas ordenâncias. Mas alguns destes homens se deixam cair nas armadilhas do diabo e agora eles começam a exercer uma autoridade que não é a autoridade que Cristo ortogou aos líderes, para que eles agora venham utilizar de uma forma errada aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então, vamos estudar um pouco sobre isso. Nosso tópico 1 diz assim: o que se caracteriza
a autoridade. Conectado à cabeça. Logo que Jesus ressuscitou, ele soprou nos seus apóstolos e disse: recebei o Espírito. Recebei o Espírito Santo, está lá em João 20. Assim a presença de Jesus e seu amor permaneceram na vida de todos os que nele creram, por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Isso permite que o cristão continue em sintonia com Cristo, que é a cabeça da igreja. Colossenses 1:24. Deste modo, a igreja verdadeira tem um comando que atua no interior de cada crente, promovendo tanto a comunhão com o Senhor, como também o relacionamento entre irmãos, formando a unidade de Cristo. Tópico 1.2. Firmado na palavra. A perfeita identificação de Cristo com a palavra de Deus. Ele diz que é a verdade e diz também que a palavra do Pai é a verdade. Sendo ele próprio o verbo de Deus. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. A autoridade de quem fala ou ensina a palavra de Deus tem tudo a ver com a sua obediência. Quem não vive a palavra não pode ter a autoridade dele em sua vida e conduta. Aliás, essa é uma das características que distingue Jesus das autoridades religiosas. Pois Cristo falava como quem tinha autoridade, e não como os fariseus ou mestres da lei, que falavam, mas que não cumpriam as Escrituras. Tópico 1.3. Considerar o amor e a justiça. A autoridade que Cristo confere aos santos, mormente aos líderes, não exclui o exercício do amor e da justiça, como pilares da vida cristã. Grande parte das doenças que acometem a sociedade são da alma e não pode ser tratada com medicamentos. A prática do amor é determinante na cura da alma. Não são poucas as pessoas que perdem a família ou sofrem rejeições e traumas que tornam sua vida um tormento. Tais pessoas precisam encontrar na igreja e na família a compreensão, o acolhimento, o apoio e precisam para sua restauração. Aqui o tópico de número 1, irmãos, vai nos explicar agora um pouco sobre conhecer um pouco o que significa, do que se trata a autoridade e para que ela serve na vida do crente. A autoridade, ela está ligada diretamente a Cristo. Todo o poder pertence a Cristo. Tudo vem dele. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, deve estar ligada com ele. Para quê? Para que possa ter autoridade na terra. A igreja só tem poder porque Cristo é que está agindo nela. A Bíblia vai falar no livro de Isaías, capítulo 53. No final do capítulo ele vai falar que olhará e verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e dividirá com os poderosos da terra os seus despojos. Então, quando Isaías fala sobre acerca do servo sofredor, ele fala acerca de Cristo. E ele fala que Cristo verá o trabalho, se alegrará e dividirá com esses, os poderosos da terra, todos os seus despojos. O seu poder, a sua autoridade, a sua palavra, ele está dividindo com a igreja. Ele deu autoridade à igreja. Ele diz, é-me dado
todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E agora ele passa esse poder também à igreja. Ele dá essa autoridade à igreja. Para quê? Para que através da autoridade ortogada por Cristo, a igreja venha fazer sinais e maravilhas para o reino de Deus ser glorificado. Então, quando Cristo pregava, os outros olhavam para Cristo e diziam: o Senhor prega com autoridade, não como os fariseus, mas o Senhor tem autoridade para falar o que está falando, porque a sua vida ela é pautada na palavra. Está aqui, firmada na palavra. A igreja tem que estar firmada na palavra. A palavra é ela, viva e eficaz para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela não é uma espada de dois gumes. Ela é mais afiada do que uma, capaz de penetrar a alma, o mais interior do homem, separar juntas e medulas, para fazer aquilo que ela é capaz de fazer. Libertar o homem da escravidão do pecado. Libertar o homem das imundícias que o rodeiam. Abrir os olhos do homem, porque ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. É esta palavra, o próprio Cristo, que é o Verbo encarnado. 1 de João, primeiro capítulo do Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que existia só existia por causa dele, e por intermédio dele, e nada do que se tem feito sem ele seria criado. Então ele é a própria palavra, ele é o próprio Verbo encarnado. Então é necessário que nós estejamos firmados nesta palavra. Ele vai falar que aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e correram os rios, e bateram com ímpeto nesta casa. Mas ela não foi abalada, porque estava firmada na rocha. Mas também havia um homem, ou qualquer homem, que edifica sua casa sobre a areia. Esse é um homem tolo, insensato. Porque edificando a sua casa na areia, não pautado na rocha, que nesse contexto é a palavra, firmou a sua casa na areia. E vieram os ventos, e correram os rios, e bateram com ímpeto nesta casa. E quão grande foi a destruição desta casa, porque não estava firmada na palavra. Então as pessoas têm que entender que elas têm que se firmar na palavra de Deus, pois ela é a única que nos mostra a verdade. E Cristo, ele é a única verdade. E se nós estivermos pautados na palavra, o escritor vai nos dizer que nós agiremos com amor, com justiça, porque a autoridade de Cristo, esta que ele confere a nós, meramente, mas aquela que ele concede aos líderes, é a autoridade que Deus dá aos pastores, aos líderes, à igreja. Mas é necessário que a igreja use essa autoridade que ela possui, não esquecendo do amor, não esquecendo da justiça, não esquecendo de fazer boas obras, porque a autoridade que Deus nos dá é para isso. Os dons que Deus nos permite é para isso. Os dons que Deus deu à igreja é para o bem da humanidade. Então é necessário que nós tratemos de utilizar da melhor forma possível os dons que Deus está nos dando, a autoridade que Ele está nos ortogando. O mundo está doente. Tantas pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, casados, solteiros, bem financeiramente, não tão bem financeiramente. Muitas pessoas
dentro e fora da igreja estão doentes. E a maioria dessas doenças são doenças da alma, doenças psicossomáticas, doenças que não há tratamento humano, doenças que não há medicamentos humanos que possam tratar. São doenças que o homem traz para si por causa de rancor, por causa de sentimentos, de mágoas. E isso vai gerando doenças psicossomáticas, depressões, ansiedades, transtornos. E só uma maneira dessas pessoas serem curadas é através da igreja do Senhor. É através de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, com autoridade do alto, para orientar e ensinar, para fazer assim a obra que Deus lhes colocou, lhes confiou, para cuidar da sua noiva, para cuidar daqueles que jazem em trevas. É para isso que se caracteriza a autoridade dada à igreja. Tópico de número 2. O que se caracteriza o autoritarismo? Insegurança. Tópico 2.1. Quando o crente está sob o domínio do Espírito Santo, este o guia, o orienta as suas ações, põe na sua boca as palavras apropriadas, a fim de que tudo dê certo. No entanto, o líder que não anda no Espírito, falta-lhe segurança para conduzir a obra de Deus, porque o conhecimento teológico é insuficiente sem a unção do Espírito. A insegurança pode levar às atitudes arbitrárias, capazes de produzir danos irreparáveis no coração das ovelhas. Tópico 2.2. O controle. Enquanto o conhecimento bíblico e a graça de Deus produzem liberdade, alegria e crescimento, a falta de conhecimento de conteúdo bíblico e espiritual no líder pode levá-lo a temer temer o esvaziamento do rebanho por meio da emigração para outras igrejas. Aí começa a exercer o controle na vida do cristão. O salmista afirma que o Senhor, como seu pastor, o leva para pastos verdejantes e a águas tranquilas. Se o pastor não quer perder as suas ovelhas, deve oferecer bons pastos e águas tranquilas, e ela certamente trará os seus vizinhos e amigos para participar do bom alimento. Desamor. O amor leva ao sacrifício, à paciência, à tolerância e ao investimento de suor e sangue em prol do resgate de uma alma. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Essa, contudo, foi demonstrada por quem possui toda a autoridade no céu e na terra. Se isso foi necessário para agregar suas ovelhas, a falta desse amor só contribui para desagregá-las. Então aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Aquele que está na liderança, aquele que é líder de uma igreja, aquele que é líder de um departamento, aquele que possui algum tipo de liderança em casa, mas principalmente aqui em relação à igreja. Um líder inseguro é um líder fraco. Um líder inseguro é um líder perigoso. Um líder inseguro, ele traz dano à igreja. E por que há essa insegurança em muitas lideranças? Porque esses homens se tornam tão inseguros, incapazes ou até sem saber como lidar
com a igreja e com o rebanho do Senhor? Por falta de relacionamento com Deus, por falta de comunhão com aquele que é o cabeça da igreja. Porque os homens de hoje em dia, essas lideranças que vêm surgindo, lideranças fracas, eles não têm relacionamento com Deus. Eles não conhecem o poder do Altíssimo. Eles acham que o mero conhecimento, não que não seja necessário, é necessário. O líder, aquele que busca o episcopato, ser bom leitor da palavra, ser um estudioso da palavra, mas ele deve ser cheio do Espírito. Ele deve estar em comunhão com Deus para que a obra do Senhor venha prosperar. Jesus, ele nos ensinou que o líder deve ter uma palavra mansa. Jesus falou que o homem de Deus, o homem que está na autoridade, está responsável pela igreja de Cristo, ele tem que ter uma palavra de alimento, uma palavra de conforto, uma palavra de amor para com a sua igreja. E isso só há condições de ser feito se o Espírito de Deus estiver no coração do líder. O líder tem que ser controlado. O líder, quando ele se vê perdendo o controle da igreja, quando ele se vê perdendo o controle das suas ovelhas, por falta de relacionamento com Deus, por falta de comunhão com aquele que é Ele que agrega pessoas à igreja, é Ele que traz as pessoas à igreja, Ele compunge o nosso coração, para que nós saibamos que Ele está lá e que nós precisamos dEle. Então, quando um líder ele se vê fora do controle, ele começa a agir de uma forma errada, ele começa a agir de uma forma controladora para o mal, ele começa a ameaçar a igreja, ele começa a criar dogmas humanos para não perder os membros. Muitas das vezes, esses líderes utilizam de subterfúgios não bíblicos. Muitas das vezes esses líderes usam até aquilo que as ovelhas compartilharam com eles num momento de confiabilidade entre ovelha e líder. E para não perder essas ovelhas, esses líderes fracos começam a controlar e ameaçar as pessoas, não sabendo que isso não de nada vai adiantar, porque as pessoas irão embora. Porque se ele não quer perder ovelhas, ele deve seguir o conselho e a orientação de Cristo. O Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se é um líder que não deixa faltar o alimento, que é a palavra, não deixa faltar a nutrição, que é o relacionamento na oração com Deus, se é um líder que apresenta as coisas boas do reino eterno, que só há coisas maravilhosas. No mundo há dificuldades, sim, mas a eternidade será apenas de graça. Mas se é um líder que leva as ovelhas, se é um pastor que leva as suas ovelhas às águas tranquilas, se é um líder que leva as suas ovelhas a lugares bons, lugares espirituais, através do Espírito de Deus, certamente essas ovelhas irão trazer outras ovelhas, irão trazer pessoas para agregar na igreja, e a igreja só crescerá. Amém? Então, mas esses líderes estão agindo com desamor, porque o amor leva a sacrifício, mas os líderes não querem se sacrificar mais. Os líderes querem ser bajulados.
Os líderes agora, eles que querem ser tratados com todo carinho e cuidado, não devamos agir assim. Mas o líder de verdade, ele se sacrifica. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, o líder deve se sacrificar pela sua igreja. Não como o sacrifício de Cristo, porque o dele foi único, perfeito, e nenhum homem era capaz de fazê-lo. Por isso que foi necessário o Verbo de Deus encarnar. Mas o líder deve estar fazendo aquilo que lhe é responsabilidade, cuidando, visitando, amando, tirando carrapichos, tirando de perigos, orientando e muitas das vezes chamando a atenção de forma correta, com amor, para que ele não venha agir com desamor à sua ovelha e a venha perder e a matá-la. Por isso é necessário comunhão com o cabeça da igreja, que é Cristo, para que ele venha agregar mais pessoas à sua igreja. A igreja local, que faz parte do corpo espiritual, que é a igreja de Cristo. Amém? Tópico de número 3. Seguindo o exemplo de Cristo. 3.1. Poder e autoridade ortogados. Um treinamento na esfera natural é fácil de compreender, mas Jesus ele ortogou aos seus discípulos o seu próprio poder e autoridade para que fizessem as suas obras no poder do Espírito Santo. Isto deixa qualquer mortal empolgado, e não foi diferente com os discípulos quando voltaram da missão. A concessão tinha destino certo, poder para curar doenças e enfermidades, e autoridade para expulsar demônios. A validade desta concessão, nos dias atuais, deixa parte da igreja dividida. Os que afirmam que isso cessou na igreja do primeiro século e os que creem na atualidade de todas as obras que Cristo realizou, sendo continuadas pela sua igreja, o que é um fato. O tópico 3.2 diz assim: ensino e exemplo. Nos 3 anos do ministério terreno de Jesus, seus discípulos não só tiveram aumentadas a sua compreensão da Escritura, mas aprenderam muito sobre a nova era, a da graça, que Jesus estava implantando. Poderíamos dizer que eles foram arrastados pelo exemplo de Jesus em todos os sentidos. Ele ensinava e vivia seus ensinos, mudando muitos conceitos da sociedade judaica, tanto na esfera religiosa como na conduta pessoal, como a fixação do princípio do maior ser servo de todos, o que ele fez em abundância. Aqui o tópico 3.3 diz simplicidade e acessibilidade. Ao contrário dos líderes religiosos e autoridades civis, Jesus Cristo, mesmo sendo Senhor, não só atendia a todos que iam ao seu encontro em busca de milagres, mas ele mesmo andava grandes distâncias de cidade em cidade para levar a sua palavra de vida e seus milagres aos carentes. Tocava nas mãos em leprosos quando os curava. A ninguém deixava de atender, pois não vivia para si, mas em função dos que dele precisavam. Assim também viveram seus discípulos depois de sua partida. É espantoso como a igreja de hoje se distanciou tanto do modelo original. Então, o tópico 3, irmãos, vai falar sobre o exemplo que Cristo deixou para a igreja. Como a igreja deveria agir da maneira que ele agiu, agir da maneira que ele procedeu. Mas
nem todos vivem da mesma forma que Cristo viveu. Quando Cristo ele ortoga, ele dá o poder dele e a autoridade dele aos irmãos da igreja primitiva. Ele separa de 2 em 2 e fala: vão, não entre na cidade dos gentios, vão apenas as pessoas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles saem na missão de 2 em 2. Voltando, eles dizem: mestre, que maravilha! Nós fizemos tantos milagres, tantas coisas no teu nome. Curamos enfermos, ressuscitamos os mortos, expulsamos os demônios na autoridade do teu nome. E aí Jesus dá uma lição maior ainda do que utilizar o seu poder. Mas ele fala que não devemos nos alegrar apenas por estas coisas, mas devemos nos alegrar porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que essa é a grande esperança que cada cristão tem, que é aceitar a Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus então deixou o seu poder e autoridade para a sua igreja. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos, eles tendem a acreditar que os dons espirituais, os dons que Deus ortogou à sua igreja, findaram com a igreja do primeiro século. Mas não foi isso que Cristo nos deixou. Ele deixou que no momento em que o homem fosse revestido do Espírito Santo, nos últimos dias, todo homem que desejar receberá o Espírito. Profetizarão, terão sonhos e visões. E esta promessa é para quem? É para eles, para os seus filhos, para os seus descendentes e para nós, todos quantos o Senhor Jesus chamar. Então, a atualidade vigente, nós somos testemunhas da vigência, da atualidade dos dons espirituais. Os dons de línguas, falar em outras línguas, o dom de profetizar, o dom que Deus nos dá de revelação. Então nós somos testemunhas e nós vemos e nós testificamos que é do Senhor Jesus. Isto é um fato e ele é inegável. Jesus também nos ensina acerca do seu exemplo. Jesus foi um homem perfeito em tudo. Não houve pecado nenhum na sua vida, foi um homem santo. Mas esse homem, ele, quando andou com seus discípulos, ele abriu a mente, ele expandiu a mente dos seus discípulos através da palavra do Senhor. Ele ensinou e os discípulos aprenderam coisas tão grandes com Cristo que eles não conseguiam mais deter aquele sentimento e aquele conhecimento todo que Deus tinha aberto o seu conhecimento. Não somente da cultura judaica, das ações judaicas, mas dos escritos sagrados. Ele nos ensina como é uma conduta moral, a palavra de Deus, o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo, certa feita, ele vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, nós temos que entender que o maior servo serviu todos, Jesus Cristo. Irmãos, se nós olharmos para como Cristo foi humilde, como Cristo foi sensato, como ele agiu com prudência, ensinando como é que deve se portar um morador da eternidade. Certa feita, Jesus se envolve numa toalha e lava os pés dos apóstolos. E se nós olharmos para a cultura judaica, o escravo que lavava os pés
do visitante. Era o escravo mais indigno da casa. Então, Cristo mostrou a sua simplicidade, mostrando que quem quer ser o maior, que seja o menor da casa. Amém? E ele mostrou uma simplicidade e uma acessibilidade tão grande, irmãos. Ele era alguém simples. Ele veio da carpintaria. Ele não queria viver em palacetes, em palácios, em lugares de pompa, não. Ele veio do céu. Ele tinha toda a adoração que ele pudesse desejar, já acontecia no céu. Então, quando ele vem à terra, ele vem mostrar o exemplo de simplicidade e de acessibilidade. Quando Isaías profetiza acerca de Cristo, ele fala que ele é Deus conosco, é Emanuel, é Deus conosco. Então Deus estava no meio do povo e ele foi acessível a todos, irmãos. Ele foi acessível no casamento de Caná da Galileia. Ele foi acessível à mulher cananeia. Ele foi acessível à mulher que quebrou um vaso de alabastro, um vaso de nardo puro. Ele foi acessível e compassivo com a mulher do fluxo de sangue, com o chefe da sinagoga por nome de Jairo. Ele curou leprosos, ele curou enfermos, ele não fazia e não faz acepção de pessoas. Ele era simples e humilde. Ele era acessível a todos que chegavam a ele. Por isso que nós temos que entender que Cristo, ele é o único caminho a ser seguido. Ele é o único a qual nós podemos erguer as nossas vozes e ele nos ouvirá. Ele está acessível. Quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o escritor aos Hebreus vai nos dizer que ele abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos estar e ter acesso direto ao Pai. Infelizmente, irmãos, muitas das igrejas atuais não seguem o exemplo de Cristo. Eles não querem viver da maneira a qual Cristo viveu. São homens e mulheres presunçosos, amantes de si mesmos, mais amigos do dinheiro do que amigos de Deus. Homens que se acham acima de outros homens. Homens que se acham que têm alguma relevância maior, porque Deus assim o deu um pouco de autoridade. Mas esses serão tombados no dia da ira. Esses homens e mulheres que se acham super crentes, semideuses, inacessíveis. Vai marcar uma hora para falar com alguém, com um pastor presidente, dependendo da sua congregação. Você demora dias, meses e até anos para falar com ele, porque perderam a chamada ministerial. Perderam o exemplo a qual deveriam seguir. Agora só pensam em dinheiro, em fama, em holofotes, em seguidores e esquecem das almas, porque as almas são a única importância e a única coisa que Deus virá buscar. Deus não virá buscar casa, carro, conta bancária, não. Ele vai vir buscar as almas dos entes queridos, dos seus servos amados. É esse o valor da alma do ser humano. Então,
Não se deixe enganar por esses líderes. Fuja de uma igreja. Fuja desses templos que o líder é o centro. João o Batista. Acerca dele, Jesus disse: nascido de mulher, não houve homem semelhante a ele. E olha que nós estamos falando de uma terra que já veio homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Josué, como Davi, como Salomão, tantos outros homens de Deus, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias e tantos outros. Mas ele diz que, semelhante a João, não há nenhum nascido de mulher. E quando João fala acerca de Cristo, ele vai dizer: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. É necessário que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Eu sou apenas uma voz. Nós somos apenas uma voz daquele que clama no deserto. Então, nós temos que olhar para a Bíblia, aprender com a Bíblia como devemos agir, como devemos servir a Deus. E estes homens presunçosos, o que espera eles? O dia da ira do Senhor, eles encontrarão o castigo dos seus pecados. E a nossa conclusão diz assim: a igreja tem a responsabilidade de continuar a fazer as obras de Jesus, cumprindo com isto as suas ordenanças expressas, suas ordens expressas, e seguir o exemplo de Cristo, de simplicidade, de acessibilidade, desapego com as coisas deste mundo, estrelismo, humildade, paciência e a própria renúncia e o serviço, o trabalho. O autoritarismo, ele é contrário, ele tem ganância. Ele é ganancioso. Ele busca a vanglória, a busca do poder secular, luxo. Não tem respaldo genuíno no Evangelho de Jesus e os apóstolos anunciaram e viveram. Pedro anunciou, que o juízo de Deus começa pela sua casa. Então, aos líderes, muito difícil verão uma aula dessa, mas aos líderes, e você que um dia será um líder, tome cuidado com o portar e o tratar da noiva de Cristo, porque você vai dar conta de cada alma que estava debaixo da sua autoridade. E estes homens maus, perversos, presunçosos, eles se encontrarão com Cristo também, no dia do juízo. E lá não haverá mais saída. Lá só haverá choro, dor e roer de dentes. É isso que aguarda esses homens que não seguiram o exemplo de Cristo. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco nesta lição. Não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical. Inicia-se domingo às 9 horas da manhã. Nós ficamos por aqui e até uma próxima, se assim Deus nos permitir.